Olá, olá, seja muito bem-vinda à imersão Superando a Traição. Então, eu suponho que para muitas de vocês, essa provavelmente não é a sua primeira aula. Então, a primeira coisa que eu quero mencionar aqui é que se você tentou superar a traição de alguma forma e fracassou, a culpa não é sua. Eu não sei se você tem muita informação por aí, né, na internet e em outros meios, e às vezes realmente é confuso, é muito confuso mesmo. Então, muitas vezes, essa sobrecarga de informações, ela nos impede de conseguir de ter êxito de fato, né? Nesse sentido de superar uma traição. E olha, tá tudo bem, certo? Tá tudo bem nesse sentido. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Tá, vamos lá. Qual é o meu objetivo aqui? Para quem é essa imersão e para onde a gente está caminhando, né? Para onde a gente quer caminhar e onde a gente quer chegar. Né? O meu objetivo aqui é ajudar dois tipos de mulheres. Aquelas que acabaram de descobrir recentemente uma traição do marido. Né? Essas mulheres elas vão aprender o caminho dos 4 primeiros passos fundamentais para superar este trauma. E voltar ali a recuperar o domínio da própria vida e da própria emoção, das próprias emoções. Certo? O segundo grupo de mulheres são justamente aquelas que já tentaram de alguma forma e não conseguiram, beleza? E essas realmente ainda estão no relacionamento, né? Estão vivendo ali o relacionamento, estão tentando, não sabe se vai dar certo, se não vai, tentaram de outras formas, por exemplo. Então vocês agora, se esse é o seu caso, você vai a partir de agora aprender o jeito certo de superar isso, beleza? Então nos próximos minutos, o meu objetivo aqui é te mostrar como o caminho dos 4 passos, né, dos 4 passos fundamentais para você superar, né, como é que esse caminho dos 4 passos como ele é a chave para você conseguir superar o trauma da traição. E eu vou mostrar justamente as estratégias práticas que eu utilizo, né, nos meus atendimentos com as minhas pacientes e que vão simplificar o seu caminho, né, para que você consiga de fato sair dessa confusão que você está vivendo hoje e dessa insegurança que, pô, provavelmente você está, né, assim, dentro, né? Você está vivendo atualmente, certo? Então, nos últimos 12 anos, eu venho tendo a oportunidade, além de estudar sobre temas de relacionamentos, e principalmente, e mais do que tudo, viver isso na pele, né? Então, eu e minha esposa, quando nós éramos namorados à época, a gente se preparou muito para o nosso casamento, né? Então, assim, a gente se formou com todos, assim, os recursos possíveis, que não eram muitos, mas a gente queria ter, de fato, a gente tinha um genuíno desejo de ter um bom relacionamento, entende? Então, desde o namoro até hoje foi muita preparação. No casamento, hoje com 2 filhos, por enquanto, né? Com a nossa família. Então a gente se preparou bastante para isso. A gente se preparou para viver cada etapa do nosso relacionamento, entendeu? Então veja, nesse caminho que a gente trilhou, né? A gente acabou ajudando na igreja mesmo, né? Assim, né, nos grupos, nos movimentos. A gente era bem novo quando a gente começou a namorar. E ao longo dos anos a gente foi também ajudando outras pessoas, outros casais. Mas é o seguinte, aqui tem um detalhe, né? Nem sempre eu quis isso, né? Nem sempre eu quis ficar nesse papel de estar dando auxílio para outros casais. Eu não me sentia, de certa forma, eu não sentia enfim, não sentia vontade nesse sentido, né? E na verdade eu resisti por muito tempo, né? Até começar a ajudar de fato outros casais. Então assim, eu demorei muito para de fato formalizar a experiência que eu tinha, né, no meu relacionamento, no relacionamento meio da minha esposa, no nosso casamento, no nosso namoro, e começar a entender, enfim, como terapeuta, né, começar a atender como terapeuta de casais, de relacionamentos. Né? Então, assim, foi quando realmente eu decidi, pô, me preparar ainda mais, né? Eu já vinha estudando ali filosofia, já vim estudando psicologia, sempre tive uma inclinação muito natural para esse tipo de assunto. Então, assim,
É algo que eu já vinha estudando para minha própria vida, como eu falei, nós estudamos muito de desenvolvimento, né, em relação a casal, a vida em comum, né, em relacionamentos, para a gente viver, não tinha nenhuma intenção de ensinar ou de ajudar outras pessoas, era para a gente viver isso. E de fato eu fui aprofundando ao longo do tempo, né, nesses últimos anos, esses últimos 12 anos, sei lá, fui aprofundando esses conhecimentos e hoje, fiz algumas das maiores certificações e especializações na área de orientação familiar e terapia de casais. E hoje, de fato, eu estou aqui para ajudar você genuinamente, certo? Então, pois bem, vamos lá tentar ser direto ao ponto, tá bom? Para não quero me alongar muito na minha história. O foco aqui é de fato você, beleza? Então, lembram que eu falei antes, né? Quando eu estava falei alguns no slide anterior, sobre as estratégias que eu desenvolvi na terapia, que tem ajudado realmente mulheres a passarem por essa fase depois que descobriram a traição. Eu quero que você agora preste atenção. Eu quero que você pegue a sua caneta, certo? Eu quero que você pegue aí um papel, um caderno, algo para você escrever, para você anotar, para que você realmente aproveite o máximo das estratégias que eu vou te passar. Eu vou te orientar nessas estratégias, certo? Nas estratégias que eu uso no set terapêutico, eu uso com as minhas pacientes, que eu ajudo, né, elas a de fato superarem ali, numa ajuda personalizada com elas, eu vou trazer para vocês algumas dessas estratégias, certo? Óbvio que nem todas eu consigo, por conta da dinâmica aqui, né, de um curso, de um treinamento, de um aulão, de uma masterclass, como você queira chamar, e de um atendimento personalizado. Então veja, essa estratégia que eu trouxe para vocês hoje, eu chamo de o caminho dos 4 passos, beleza? Então esse caminho dos 4 passos você está vendo aqui na tela. Ó, o primeiro passo é reconhecer a dor, beleza? Então a gente viu ali no slide anterior que eu tinha desenhado uma espécie de mapa, certo? Então a primeira coisa aqui é reconhecer, beleza? Reconhecer a dor, passar por um processo de cura, né? Em seguida, não sei se estão vendo mal, acho que não. Passar, né, um passo 3 ali, fazer uma reavaliação do relacionamento para chegarmos ao quarto passo, né, que é o fato de construir a confiança. Você pode enxergar esse trajeto, essa estratégia, como esses passos, mas eu costumo colocar como um degrau, certo? Também. Então, assim, a gente vai degrau por degrau. É interessante que nós sigamos o método. O método exige que a gente passe por um caminho, né? Trilhe realmente um caminho ordenado, né? Para que realmente a gente consiga ter êxito. Então, o primeiro passo aqui é você reconhecer a dor, certo? O segundo passo é iniciar um caminho de cura. O terceiro passo é nós fazermos você fazer uma reavaliação, reavaliar, reanalisar o teu relacionamento, né? Cuja a traição aconteceu, né? E o quarto passo é reconstrução, né? Reconstruir a confiança, certo? Então, ó, preste bastante atenção aqui. Pare tudo que você está fazendo agora. Se você está olhando para o lado, se está mexendo no celular, em outras coisas, preste atenção aqui. Não negligencie esses exercícios que eu estou te propondo aqui, beleza? Eles são uma parte muito significativa do meu método terapêutico. Ou seja, como eu falei, da terapia personalizada com as minhas pacientes. Né? É óbvio que tem ali o benefício da escuta, do diálogo, da transferência terapêutica, né? Assim, é uma troca pessoal ali, entendeu? Mas preste atenção, apesar de nós estarmos aqui numa masterclass, numa imersão, um dos meus diferenciais é justamente o plano de ação prático que eu proponho para as minhas pacientes. Então eu estou trazendo para você algumas coisas, na verdade, que eu aplico no set terapêutico, entendeu? Então não negligencie, mais uma vez, atenção a partir de agora para que você entenda e de fato faça o que eu estou propondo aqui. Faça o que eu estou propondo aqui, porque você vai colher muitos frutos disso, certo? Não negligencie o que eu vou te ensinar a partir de agora, beleza? Então a gente vai agora para o nosso primeiro passo. A gente vai agora para o nosso primeiro passo, beleza? Então, primeiro passo aqui
é nós reconhecermos a dor, beleza? Então a gente vai agora, preste bastante atenção, porque assim, o primeiro passo é nós, a partir de agora, percebermos que a gente tem uma necessidade, né? Para curar o nosso interior, a gente precisa necessariamente passar por esse processo, né? De reconhecer o que a gente está vivendo hoje, beleza? Então a primeira coisa aqui, ó, a traição e as suas consequências, certo? Eu queria contar uma história antes, assim, foi uma história não, mas assim, lembrei de uma coisa. Quando eu era mais novo, eu gostava muito de jogar futebol, né? Eu sempre gostei de jogar futebol na rua, na rua calçada, que a gente chama, aquelas ruas calçadas, paralelepípedo e tal. E vez ou outra, eu lembro que eu chegava em casa com a cabeça do dedo, né? Com essa parte do dedo aqui do pé arrancada, né? Pô, jogando bola ali era normal, mas, cara, se eu não cuidasse, né? Se eu não cuidasse, meu pai, no caso, né, com seu famoso barbatimão, que aquilo ali a cabeça da pessoa só faltava estourar, de né, de tanto que ardia, mas no outro dia já estava curado, né? Mas você perceba, se meu pai não cuidasse, se eu não cuidasse daquilo, por mais simples que fosse, né, uma topada, aquilo ali poderia, cara, piorar, entendeu? Poderia infeccionar e quiçá, gangrenar, entende? Então, assim, perceba que, por mais simples que fosse aquela situação, ali com o dedo do pé, se você não cuida, se eu não cuidasse, o negócio poderia se agravar. Tenderia justamente a se agravar, infeccionar e pô, acabar perdendo o dedo do pé por besteira, né? Então, perceba, eu falei isso por quê? Porque a descoberta da traição, ela traz graves consequências para o seu mundo emocional, você que sofreu a traição, né? Você que descobriu uma infidelidade do seu marido. Então, descobrir isso realmente traz graves consequências para você, para o seu mundo emocional. Ou seja, essa descoberta, né, ela causa uma dor emocional muito intensa dentro da tua personalidade, que muitas vezes, inclusive, é comparável a uma perda, cara, significativa, uma perda literalmente, assim, de um ente querido, entende? Então, olha, é completamente normal, né, que você nesse momento agora, não sei se você descobriu agora, quanto tempo faz que você descobriu a traição, e eu sei, né, que você está sentindo, ou que você sentiu, ou que você ainda está nesse processo, né, de tentar identificar, mas eu sei que você está sentindo, que você sentiu aí uma cara, variedade de emoções, né? Raiva, tristeza, confusão, culpa, até mesmo culpa, né? Muitas mulheres que se, né, infelizmente acabam se culpando nesse sentido. Então, esses sentimentos que você, né, esse turbilhão de sentimentos, é esperado que aconteça, certo? É natural que isso aconteça com você. Então, assim, você teve uma expectativa que foi quebrada. Então, é justamente isso, né? Então, perceba, vamos lá. É preciso a gente entender isso, antes de tudo, né? A traição traz graves consequências para o seu mundo emocional, né? Nos seus afetos. E isso é a forma com que você, a partir de então, se relaciona com o mundo. Isso faz parte da sua história, né? Isso marcou você negativamente, beleza? Então, a gente vai, a partir de agora, focar em algumas emoções, certo? Mas as emoções mais comuns que, sei lá, você pode estar vivenciando dentro de você agora, certo? Então, assim, a gente vai lembrar aqui o seguinte, né? Nós estamos, preste atenção, a gente está aqui no primeiro passo. Qual é o primeiro passo? A gente está tentando reconhecer a dor emocional, a dor que está dentro de você. Então, essa é a importância da gente entender o que há dentro de nós, entende? Por quê? Porque é a partir disso, né, a partir da identificação da emoção, é que eu consigo começar a aprender a lidar com essas emoções, certo? Que gerenciam, né, ou seja, que direcionam, junto com o meu intelecto, com a minha parte racional e espiritual, a minha vida. As decisões que eu tomo são baseadas também, né, diariamente, nas emoções.
Então, a primeira coisa aqui, pessoal, a primeira emoção que eu queria, por exemplo, você pode estar experimentando hoje o quê? Né? Assim, com uma certa predominância. Existe essa possibilidade de você estar experimentando uma raiva muito grande. Depois que você descobre, né, a traição, cara, isso você fica revoltado, você fica com raiva, a raiva de fato é uma resposta natural, uma resposta natural, e aí ela pode ser direcionada ao seu marido, pode ser direcionada à pessoa com quem ele, né, traiu, ou seja, amante, ou até você mesma, entende? Então você fica com raiva de você mesma, entende? Então perceba, a raiva, inclusive, ela tem um aspecto interessante nesse sentido, que a gente precisa ter cuidado. Opinião. A raiva, ela afeta, inclusive, o seu corpo. Então perceba como as emoções, elas acabam afetando toda a nossa vida. E elas estão desordenadas, né? Porque você passou por um processo doloroso, você está passando por um processo difícil, você está com uma ferida aberta dentro de você, entende? Então, como é que a raiva afeta o seu corpo, né? Ela ativa dentro de você o que, né, na nossa parte é, fisiológica, o nosso sistema nervoso simpático, né? Então é como se o seu corpo, a raiva prepara o seu corpo para reagir com agressividade, entende? Como uma forma de fato assim, é natural do seu corpo reagir, né? A algo que te aconteceu, algo que te agrediu. Então, quando o sistema nervoso simpático é ativado nesse sentido, existe um aumento, é, um aumento brusco, né, na produção de adrenalina e cortisol, né? E isso faz o que dentro de você? Você fica é, a, a, provoca em você uma tensão muscular, né? Provoca em você uma respiração acelerada, né? Um ataque cardíaco, que são aqueles batimentos cardíacos elevados, você fica ofegante, você fica sem ar, você tenta puxar com uma sensação de nó na garganta. É ou não é assim? Né? Então, perceba como a raiva, perceba como as emoções elas acabam atingindo até a tua parte física, né? Algo que aconteceu no teu mundo emocional acaba atingindo a tua parte física, beleza? Então, eu vou dar para você aqui algumas ferramentas práticas para você aprender a lidar com cada uma dessas emoções. Veja, eu falei para você, é um treinamento que é uma imersão totalmente prática. Eu sou muito prático nos meus atendimentos, né? Então, vamos lá, vamos ser prático aqui também. Então, existem algumas formas de você tentar expressar essa raiva, né? Ou seja, não ficar contendo a raiva, nem tampouco extravasar de um jeito errado, de um jeito imaturo, entendeu? Ou seja, por exemplo, agredindo outras pessoas, sendo ignorante com outras pessoas, ou seja, extravasando a raiva, canalizando a raiva pela válvula de escape errada, né? Então, a primeira sugestão aqui para você ó, a partir de hoje, tenha um diário. Né? Não sei, as mulheres, quando crianças, tinham mais. Isso é mais, né, nos tempos mais antigos aí. Essa geração nova não sabe o que é isso. Né? Então, a primeira sugestão aqui, de fato, compre um diário. Pega um caderninho, né? Um caderninho como esse aqui, ó, pequenininho, certo? Cadê? Dá pra ver? Um caderninho pequenininho aqui, ó. E aí você vai fazendo, ó, o seu diário, beleza? Coisa simples, caderninho que vende em papelaria. Então pega tenha um hábito a partir de agora. É a primeira sugestão para você, anote isso aí. Ter o diário, né? Como companheiro da sua rotina a partir de agora, como um novo hábito, certo? Então assim, o diário ele vai acompanhar inclusive outros exercícios que eu vou propor para você ao longo dessa imersão, certo? Então a primeira coisa é o diário. Comece a comprar, né? Assim, faça um esforço aí para comprar um diário, tem um caderninho aí para você fazer algumas anotações, registrar alguns sentimentos, enfim. A outra coisa aqui interessante a gente falar cara, a prática da atividade física. Preste atenção no seguinte: a atividade física ela não vai resolver todos os seus problemas, não. Eu tô vendo assim, eu tô vendo porque eu converso com muita gente. Tenho minhas pacientes que quando chegam até mim
Quando fala-se de autocuidado, vou cuidar de mim mesmo, só se fala nesse campo da atividade física. Isso é um componente, mas não é isso que resolve sozinho, beleza? Então, mas é um componente, certo? Então, assim, se você tiver condições, inclusive, pratique atividade física, se você já faz esporte, se você já tem o hábito, né, assim, dentro da sua rotina aí, de fazer atividade física, tente fazer atividades físicas, presta atenção, você que já pratica atividade física, né, não é para quem é sedentário aqui que eu estou falando, dando essa sugestão de, por exemplo, fazer atividade física de alta intensidade aí durante 10 a 15 minutos. Então, se você já pratica atividade física, tente incluir, por exemplo, na sua rotina atividades físicas de alta intensidade. Consulte um especialista, um personal, enfim, alguém que te auxilie nesse sentido. Se você não pratica ainda atividade física, se você é sedentário, está parado, está parada, não precisa ainda começar, né, com alta intensidade. Isso é para quem já pratica atividade física, pelo amor de Deus. Beleza? Ficou claro essa parte? Então tá. O próximo sentimento, além da raiva, né, que um dos mais comuns, inclusive, é uma tristeza profunda, né, que pode surgir após a traição, né, após a descoberta da traição. Inclusive, inclusive, é como se você tivesse uma sensação de perda da relação como era antes. Você fica triste porque se perdeu, né, a relação como era antes. Aquela relação que tinha uma cumplicidade, que você confiava, e agora, né, a sensação que aparece dentro de você é uma sensação de tristeza porque isso foi perdido. Né? O que vocês construíram ao longo de anos foi perdido. Certo? Então, para isso aqui, prestem atenção. Para tristeza, eu proponho para vocês aqui, é óbvio que isso não resolve todo tipo de tristeza, tá, pessoal? Mas assim, nesse cenário da traição, você precisa buscar apoio emocional. Por quê? Na verdade, você vai existe uma tendência de algumas pessoas, cada um reage pô, esse negócio passando aqui. E existe realmente uma tendência de algumas pessoas, mais do que outras, de ficar isolado, né, de se isolar. Então aqui é interessante que você busque apoio emocional, né, amigos ou familiares, ou na terapia com um especialista. Por quê? Como é que isso vai te ajudar a lidar com a tristeza, né, a busca desse apoio? Primeira coisa de tudo, regulação emocional. Então, assim, quando você compartilha a sua dor com outra pessoa, pelo simples ato de falar, isso reduz a carga emocional da tristeza dentro de você. Né? Então, assim, isso você volta a conseguir regular as suas emoções. Então, quando você está passando pela tristeza, isso tem um peso muito, muito significativo sobre você. É o que eu falei para você, isso vai te ajudar a evitar o isolamento, né? E ficar ruminando, alimentando, né? Retroalimentando esse sentimento ruim de tristeza. Né? Então, esse é o primeiro ponto de como você vai buscar esse apoio. O segundo ponto de como fazer isso, né? Como isso vai te ajudar, né? No benefício, é que isso vai ajudar você a reestruturar a tua parte cognitiva, entende? Então, por exemplo, quando você encontra um suporte, né, de pessoas confiáveis ou do terapeuta, né? Quando você encontra esse suporte, isso vai ajudar você, cara, a reorganizar os seus pensamentos, entende? Então você consegue voltar ao prumo, como a gente costuma falar, né? É reorganizar os pensamentos, ter um respiro mental. E, inclusive, essa reestruturação cognitiva vai permitir você a justamente evitar uma autodepreciação, entendeu? Ficar, se depreciando, entende? Então, esse é um segundo benefício, a reestruturação, você consegue, né, reestruturar a tua parte cognitiva, beleza? Um terceiro ponto, terceiro detalhe, um benefício, assim, né, de buscar esse apoio emocional, você consegue reconstruir o teu senso de identidade, que é perdido, né? Então veja, essa ajuda
de outra pessoa, de outras pessoas, de um terapeuta, né? Tá numa terapia especializada. Essa ajuda, ela vai ajudar, esse apoio ele vai te ajudar a fortalecer a tua autoestima, né? Porque você está perto dessas pessoas. E perceba, esse apoio que você vai ter, ele vai criar para você um ambiente seguro, certo? Vai criar para você um ambiente seguro. Para quê? Para que você consiga redefinir os planos da sua vida. Né? Então eu imagino que você já, né, inclusive, ficou até sem esperança, sem conseguir planejar depois que você descobriu a traição. Né? Então, esse ambiente ele vai te dar a possibilidade, né, justamente de você voltar a fazer planos para sua vida, né, e tomar decisões mais assertivas, com mais clareza, né, com mais eficácia. Então, assim, na terapia, né, existe uma diferença em relação aos familiares e amigos, que na terapia é um espaço neutro, né? Um espaço neutro para que você consiga processar a dor dentro de você e, como eu estou propondo para você, criar estratégias de superação. Né? Na terapia é algo totalmente personalizado de acordo com a tua realidade, né? De acordo com o que você viveu, enfim. Então, esse é o ponto da parte da tristeza, beleza? Então vamos agora para o próximo, para próximo movimento emocional, né, comum depois que você descobre uma traição, que é a confusão, certo? Tá. A confusão, imagina, cara, isso é algo que eu acho que todas as pessoas, certo? Que eu conversei, que eu converso, que eu atendo, né, é algo que isso é muito predominante, né? Eu falo assim, na maioria das pessoas, porque nem todo mundo percebe isso, mas acaba que quem foi traída, pô, imediatamente acaba passando por uma espécie de confusão, né? Por quê? Porque você fica se questionando sobre o que é que eu vou fazer a partir de agora, né? Eu continuo ou não no relacionamento? Eu perdoo ou não? Será que ele vai mudar? Então, assim, perceba que esses, essas são inquietações que te fazem questionar, né, sobre várias coisas e, de fato, assim, o que se instala dentro do teu mundo emocional é uma confusão, entendeu? Então aqui eu quero que você pegue o papel e a caneta que eu mandei você pegar, certo? Tá aí com eles, beleza? Tá aí? Massa. Então vamos lá. A gente vai fazer aqui o que eu chamo de exercício das 3 perguntas, beleza? O exercício das 3 perguntas, você vai responder aí. Se quiser, você até pode pausar o vídeo aqui, pausar a aula e anotar. Presta atenção, não negligencie, pelo amor de Deus, esses exercícios aqui, esse exercício aqui, certo? Então a primeira coisa que você vai responder aí é o seguinte: cara, o que é que está sob o meu controle agora? O que é que está sob o meu controle nesse exato momento? Por exemplo, as minhas reações, a forma com que eu reajo, está sob o meu controle? Pô, tá. Né? Eu posso intervir, posso influenciar isso, eu posso mudar isso. A minha saúde está sob o meu controle? Tá. Certo? Então, por exemplo, se eu posso decidir, e só quem pode decidir sobre minha saúde sou eu, nesse momento. Né? As minhas decisões é algo que está no meu campo de controle, de mudar? Pô, sim. Então a primeira coisa é essa. Pense aí nas coisas que estão sob o seu controle agora, certo? Nas coisas que estão sob o seu controle agora. A segunda pergunta que você vai responder é a seguinte: o que é que eu preciso nesse exato momento? Né? O que é que eu estou precisando hoje? Por exemplo, não, hoje eu estou precisando, Marcos, de um espaço para pensar, né? Eu não estou conseguindo pensar bem, tá como se fosse uma névoa, né? Uma nuvem. Eu não estou conseguindo ter clareza, né? Então, o que é que você precisa agora? Né? O que é que eu preciso nesse momento? Eu preciso de apoio emocional, pô, de amigos, familiares, né? Quem sabe uma terapia. Eu preciso ter informações claras para me ajudar a decidir, enfim. Então, é isso. Primeira coisa, entender, né? Se perguntar o que é que está sob o seu controle. O segundo ponto é justamente identificar o que é que você precisa agora, certo? Então, o terceiro ponto você vai se perguntar qual é o meu próximo passo concreto, certo? Então, assim, você está fazendo um plano nesse terceiro ponto. Qual é
o meu próximo passo concreto a partir de agora? Ah, não, é conversar com alguém da minha confiança, né? Alguém que eu confio, alguém que eu sei que tem bom senso para me direcionar, ou sei lá, marcar a terapia efetivamente, né? Algo que eu estava procrastinando, que eu estava protelando ali, empurrando com a barriga, né? E agora preciso marcar, né? Eu vou lá, vou marcar, vou pegar o telefone, presta atenção. A gente coloca metas assim, dessa forma. Não é ficar dizendo, vou marcar daqui a não sei quanto tempo. Não. Porque senão o problema, como eu falei anteriormente, vai agravar, entende? Então, marcar a terapia. O que é que eu preciso fazer para marcar a terapia? Pegar o celular e mandar uma mensagem, certo? Eu quero fazer terapia, como é que funciona? Né? Enfim. E qualquer coisa pode me chamar que eu tô. Enfim, a Maria vai atender vocês, estou à disposição. E, sei lá, preciso me cuidar. Então, assim, esse terceiro ponto é de fato você definir o que você vai fazer, qual o seu próximo passo concreto. Cara, fazer isso vai fazer o que com você? Fazer isso vai causar um resultado, vai trazer um resultado para você. Que resultado é esse? Isso vai reduzir significativamente o caos na sua mente, né? O caos na sua dentro de você, né? O seu caos mental. Isso vai trazer para você a clareza para te ajudar, né? A justamente direcionar as tuas ações concretas que você precisa tomar, as coisas que você precisa fazer, sem se deixar guiar, né, pelo impulso emocional do sentimento, né? Então, se você tiver, inclusive, uma dica que eu dou para você aqui, se você estiver muito agitada, assim, muito confusa de fato, tente escrever, né, antes de tomar qualquer atitude, tente colocar no papel. O diário é para isso, beleza? Então vamos para o próximo, né? Para a próxima emoção, que é uma outra emoção muito comum, é a culpa, né? Então a culpa que muitas de vocês sentem depois que descobrem a traição, né? O que é que a culpa faz com você, né? Ela faz com que você fique se questionando se poderia, sei lá, ter feito alguma coisa diferente para ter evitado a traição. Então você fica, pô, será que se eu tivesse, se fica nesse ciclo, se eu tivesse, e se eu, entendeu? Só que veja, a responsabilidade pela traição, ela não é sua de forma alguma. A tua responsabilidade é sua e do seu marido, do seu companheiro, é sobre o casamento, mas assim, sobre esse ato da traição em si, foi um ato deliberado da vontade dele. Eu sempre costumo reforçar isso, né, para que fique claro dentro de você que não é culpa sua, não é justo, presta atenção, não está na virtude da justiça, né? O que é a virtude da justiça? É dar a cada um que lhe é devido. Então, isso não é justo com a realidade, com a realidade concreta. A culpa, a responsabilidade pela traição é do parceiro e não é sua. Beleza? Então, assim, quando você tá de fato, entra nesse processo, nesse ciclo de culpa, né, de ficar se culpando nesse sentido, isso é explicado justamente porque existe uma desordem emocional dentro de você que foi ocasionada justamente pela descoberta da traição, certo? Então, a gente vai agora para tentar identificar agora, presta atenção, a gente já olhou agora para os para as emoções mais comuns, beleza? Cara, qual é que é a importância, Marcos? Qual a importância de eu reconhecer a dor? Presta atenção no seguinte, né? No caminho para você curar o seu interior, para você superar a traição, o primeiro passo é esse, certo? Então, assim, reconhecer a sua dor. E por isso que a gente está trilhando com calma cada uma das emoções para que você tenha recursos e ferramentas para analisar, para identificar a dor que você está sentindo, a predominante, né? Às vezes é mais a raiva, às vezes é mais a tristeza, às vezes é mais a culpa, né? A confusão. Essas são as principais, mas tem outras emoções que podem estar dentro de você nesse momento. Mas aí a primeira coisa é você saber qual é a dor, qual é a emoção, né? Que está causando essa dor. Então, se você está sofrendo de fato, eu sei disso, sei mesmo, né? Eu entendo completamente, afinal, todos os dias eu estou aqui atendendo, né, inúmeros pacientes aí com situações parecidas, né, entre si.
Então, mais uma vez, reconhecer a dor é essencial nesse processo de cura, beleza? Então, eu tô falando isso por quê? Porque quando você não reconhece a dor, você acaba ignorando, né? Você ignora ou reprime esse sentimento, né? Esses sentimentos. Então, é a mesma coisa de você estar empurrando o problema para debaixo do tapete, né? Você, com toda a certeza do mundo, com toda a certeza. Isso não só pode, né? Assim, ignorar os sentimentos, reprimir os teus sentimentos, isso vai prolongar o seu sofrimento, né? Isso vai, não só pode, como vai prolongar de fato o seu sofrimento. Então, o que você precisa agora é se reencontrar e passa por esse processo de reconhecer a dor que você está sentindo. Então, se colocar no processo de o que faz a diferença é isso, né? Se colocar nesse processo de descobrir, né? De quem você é de verdade, de redescobrir, porque a traição ela meio que tira você, né, do prumo, né? Tira você da ordem da tua vida, né? Ou seja, desordena a tua vida. Então perceba, isso aqui se faz necessário, justamente porque esse processo, né, de se reencontrar, de se redescobrir nesse sentido, isso se faz necessário porque justamente a traição quebrou a sua confiança, né? Quebrou a sua confiança em você mesma, né? Ou seja, a sua autoconfiança, quebrou a tua autoestima, né? O que é a autoestima? É o cuidado, é a estima, né? Ou seja, o cuidado que você tinha consigo mesma. Então, por vezes, a tua autoestima, quando é quebrada, faz com que você se comporte diferente consigo mesma. Não se valorize por quem você é de fato. Você se perde. E, portanto, se perdendo, você não consegue se amar da maneira correta. Certo? Então, o que eu vou propor para você agora, né, é um exercício para que você reflita, né, para que você anote essas emoções e, de fato, assim, ajudar. Eu quero que você, a partir daqui, reconheça, consiga nomear, dar o nome aos bois, né? Nomeie e consiga entender de fato as suas emoções, entendeu? Evitando qualquer tipo de repressão, de explosões impulsivas, beleza? Então a ideia aqui é isso, né? É não ficar reprimindo, pelo contrário, por outro lado também, é evitar que você fique, pô, haja por impulso, né? No calor da emoção. Então, tome nota aí, por favor, certo? O primeiro passo aqui, certo? É você escolher um momento do dia. Escolha um horário fixo para fazer de manhã ou antes de dormir, para fazer esse exercício, beleza? Então, como é que vai se dar esse exercício? Primeira coisa que você vai fazer, responda, né? Responder aí no papel. Como eu falei, escolha um momento no dia para fazer isso, com calma, né? Então aí você vai começar a nomear as emoções, suas emoções. Você vai perguntar, pô, o que é que eu tô sentindo agora, né? Hoje, o que é que eu tô sentindo nesse momento agora? Porque esses sentimentos, eles acabam sendo mudando, né? Mudando e sendo influenciados, inclusive se está conversando ou não com seu, né, marido ou ex-marido, com a pessoa que te traiu, com outras circunstâncias, então as suas emoções elas vão ficar variando, né, nesse sentido. Então pergunte-se a si mesmo, o que é que eu estou sentindo agora? É raiva, é tristeza, é medo, é confusão, né? É alívio? Então a segunda coisa é essa, certo? O terceiro ponto aqui é, cara, de 0 a 10, né? Quão forte está essa emoção dentro de mim? Né? Qual é a intensidade dessa emoção? Qual a intensidade dessa raiva dentro de mim? É 8, né? Tá, eu consigo ainda pensar em coisas boas sobre. Então você enumera, né? Enfim, enumere essa intensidade, né? Dê o nível de. Para sua emoção, para a emoção que você está sentindo. O quarto ponto é você perguntar, né, em relação ao gatilho. Você se perguntar em relação ao que provocou, né? O que aconteceu ou o que você ficou pensando que despertou isso em você, entendeu? Então, assim, perceber o gatilho, tentar identificar o gatilho. O quinto ponto é você perguntar agora, né?
agora mesmo. Ter essa resposta que você vai ter agora. O que é que eu estou fazendo com essa emoção? Agora, certo? Eu estou evitando, estou descontando em algo, né? Tô lidando de forma presente, consciente para essa. Você tem que colocar o que você está sentindo agora, o que é que você está fazendo agora com essa emoção. Ah, não, eu tô me sujeitando à emoção. Ou seja, eu agi com raiva, eu briguei com meu filho, mas ele não tinha nada a ver, né? Então assim, coloque que você, como você está se comportando agora. E por último, você vai colocar, cara, qual é que poderia fazer para lidar então melhor com isso, se eu não estou conseguindo. Ah, eu acabei descontando no meu filho, tive raiva e acabei descontando nele. O que é que eu posso fazer amanhã, né, para lidar melhor com isso? Então, pessoal, perceba o seguinte: essa análise, né, esse movimento, esse exercício de você dar nome aos bois, dar nome às suas emoções, isso vai te permitir reconhecer as suas emoções sem você ficar se julgando o tempo todo, entendeu? Porque você vai estar nesse processo de autoconhecimento. Então, assim, quando você conhece, de fato, você tem um juízo mais próximo da realidade. Então, um outro benefício, né, desse exercício é que você consegue ter mais facilidade, certo, para identificar os padrões emocionais que você está, né, se sujeitando, que estão acontecendo mais comumente com você. Né? Uma outra coisa é que você consegue, de fato, assim, porque pelo fato de você se reconhecer, sem ficar se julgando, pelo fato de você conseguir identificar os padrões ali, os gatilhos, né, emocionais, você começa a ter um controle maior, né, de fato, assim, sobre as suas reações emocionais. Então, assim, você começa a entrar no caminho, né? Você se põe no caminho de domínio de você mesma, entendeu? Então é isso. Vamos para agora a gente já vai para um próximo passo, para o passo 2, beleza? A gente vai para o passo 2 agora. E o passo 2, assim, é algo a gente viu agora, né, que esse reconhecer a dor, né, nesse primeiro passo a gente tentou de alguma forma dar recursos para que você começasse a conhecer, a reconhecer a dor dentro de você, certo? E a partir de agora a gente vai tentar entender como é que se dá o processo de cura, entende? Dessa dor. A primeira coisa é reconhecer. Ah, eu tenho uma ferida. O que é que tá doendo aqui? O que é que tá machucando? Ah, não, é raiva, não, é tristeza. Você vai tentar, né, seguir esse caminho. A gente fez esse primeiro passo nesse sentido, para agora a gente se colocar, né, no caminho de cura, de fato. Né? Então, o próximo tópico, o próximo passo, né, é o caminho da cura. Se colocar, né, ajudar você a se colocar no caminho da cura, beleza? Então, no caminho da cura, o processo de cura, né? Quando a gente pensa assim num processo, num caminho de cura pessoal após uma traição, ele é um processo de uma jornada que envolve várias etapas, certo? Assim, não é uma coisa simples, né? São várias etapas que a gente precisa percorrer, né? É uma jornada que é você quem vai trilhar. Só você pode trilhar essa jornada, certo? De cura pessoal. Por mais que você tenha um guia, que é, por exemplo, minha função como terapeuta é ser um guia para você, estar do seu lado na trincheira, né, conduzir você nesse sentido. Por mais que eu seja um guia, é você quem precisa tomar, né, a iniciativa de dar os passos, entende? Então você naturalmente vai vivenciar essa jornada de forma totalmente diferente, entende? Então a primeira coisa aqui no caminho é a gente saber que a gente vai percorrer um itinerário de algumas fases, né? Que tem algumas etapas aí para a gente percorrer. E aí, para a gente iniciar uma jornada, né, o que é que a gente precisa, por exemplo, quando eu vou viajar, o que é que eu preciso fazer? Antes de tudo, eu preciso saber como eu vou viajar. Né? Ah, vou de avião. Ah, não, o que é que eu vou levar? Então eu preciso saber como é que eu vou chegar no destino.
entende? Então eu preciso encontrar um caminho, né? Ou seja, eu preciso ter claro qual é o caminho que eu irei seguir. Eu preciso saber qual é o método, né? Ou seja, o caminho que eu vou seguir. Então o nosso objetivo aqui, nesse passo, é a gente encontrar um caminho para recuperação emocional. Beleza? Então preste atenção. O nosso objetivo nesse movimento aqui, nesse passo aqui, é nós identificarmos, a gente tentar encontrar um caminho para que você recupere, né, as tuas emoções, reconstrua as suas emoções, reconstrua a sua confiança, né, seja em si mesma ou no próprio relacionamento, se for o caso, né? Mas assim, antes de tudo, em você mesma, né? Você só vai conseguir, caso tenha essa opção, você só vai conseguir isso se você antes reconstruir a confiança em si mesma, né? Que foi quebrada, né? A confiança dentro de você foi quebrada. Então, esse caminho aqui, ele é feito pelos que eu costumo chamar de os 3 A's da cura, né? Coincidentemente, são três passos que começam ali com a letra A. Então, são os 3 A's da cura. Quais são esses 3 A's, Marcos? O primeiro A é aceitação, né? O segundo A é o autocuidado e o terceiro A é o apoio. Então, esse vai ser o caminho que nós vamos trilhar. Preste atenção que a gente está na etapa de quê aqui? A gente está na etapa, né, do caminho da cura, né? Então, esse caminho, ele é, como eu falei, ele é composto justamente por esses 3 A's da cura. São esses 3 passos: a aceitação, o autocuidado e o apoio, certo? É esse caminho que a gente vai percorrer para que você consiga recuperar, curar o seu emocional, reconstruir a sua confiança, certo? Então, uma das inclinações, preste atenção, nesse primeiro passo, nesse primeiro A, né? Uma das inclinações naturais depois que a gente descobre uma traição e depois que muitas mulheres descobrem uma traição é o quê? É fingir que nada aconteceu. A mulher, né, algumas mulheres têm uma reação estranha, né? Assim, estranha quando comparadas a outras. Então, cada uma age de uma forma. É estranha justamente porque o esperado é que a mulher fique com raiva, desconte, brigue, mas algumas não têm essa reação, né? É justamente acabam fingindo que nada aconteceu, acabam, né, passando pano no sentido de não querer se indispor e acabam aceitando por fim. Eu vejo isso, cara, diariamente, entendeu? Então, assim, às vezes não quer encarar o fato. Às vezes isso acontece, inclusive, de forma inconsciente, por algo que aconteceu, né, com ela ao longo da vida dela, por algum trauma, por algum medo, né, que sofreu, enfim, no decorrer da vida, ou insegurança. Então, a aceitação o primeiro passo da aceitação, que é reconhecer a realidade, né? Então, cara, aceitar que a traição aconteceu. Isso aconteceu, né? Infelizmente, é o que é, né? Isso aconteceu e não pode ser mudado na sua história. Isso faz parte, né? Então, assim, o que a dificuldade da aceitação é justamente essa, é aceitar que aconteceu, entendeu? Infelizmente aconteceu e aceitar isso, reconhecer essa realidade é fundamental para você seguir em frente. Então, aqui na aceitação, a dificuldade que né, a maioria das mulheres passa é justamente digerir tudo o que aconteceu, que o traiu, que ele se envolveu com a mulher, que ele, né, será que ele está pensando nela agora? Então, cara, isso requer uma coragem, né, que a gente por vezes só se consegue encontrar com um auxílio terapêutico, não tem para onde fugir, entende? Então, assim, sozinho é muito mais difícil, né? Eu vou dizer assim, é quase impossível, né? É oração, né? A vida de oração, rezar, orar, jejuar, mortificar e fazer também, né? Fazer algo literalmente em direção a isso, ter a coragem de aceitar isso, né? Então, o primeiro A para o processo de cura é esse, é aceitar. E depois de aceitar, Marcos? Cara, depois de aceitar, eu preciso agora ter um autocuidado. Você precisa agora, né? Assim, tô falando eu, mas entenda. Existe a questão aqui do autocuidado, né? Então você vai precisar cuidar de si mesma,
né, para que você consiga recuperar as tuas emoções e ordená-las, certo? Então isso inclui também, isso inclui cuidar da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional, certo? Então, por exemplo, o que é que você pode fazer prática, de forma prática? Cara, atividade física que eu já falei anteriormente, certo? Isso vai ajudar você a liberar endorfina, isso ajuda você a melhorar o seu humor, ou seja, você está cuidando de si, né, praticando atividade física. Porque você melhora o seu humor, você é uma companhia melhor para as outras pessoas, você consegue ser agradável, né, e as pessoas gostam também, retribuem. A alimentação é algo muito interessante, faz parte realmente assim de um cuidado com você mesmo, cuidar da tua alimentação, porque o teu corpo, você é o seu corpo, você não tem um corpo, você é o seu corpo. Então, uma alimentação ali, né, equilibrada para que você consiga ter energia, ânimo durante o seu dia, né? Ter um bem-estar de fato. O que acontece é que realmente, né, isso precisa ser acompanhado. Por exemplo, quando você perde totalmente o apetite, você precisa de uma ajuda terapêutica. Não fuja disso, né? Não negligencie isso. É o que acontece, inclusive, com muitas mulheres. Então, você precisa de uma alimentação ali rica, né, em proteína, carne, ovos, beleza? Então, uma outra coisa prática, além da atividade física, da alimentação, né, mais saudável, é você tentar incluir novamente que você tenha alguns momentos de lazer, certo? Então, assim, reservar um tempo para fazer alguma coisa que você gosta, sei lá, ler, passear, passar tempo com os amigos, ir para um café. Cara, viver coisas que há muito tempo você não vive, entende? Então, isso é o segundo A, né, desses 3 A's para a cura, né? Esse cuidado com você mesmo, um cuidado equilibrado. Preste atenção, pessoal, porque o que acontece aqui é que muita gente confunde a questão do amor próprio, né? Tem o amor próprio, acaba confundindo tudo, fazendo uma mistura e vivendo uma vida infeliz, porque o amor próprio ele não realiza ninguém, não é a finalidade, ele é um meio, entende? É um meio para você se reconstruir, é um meio para você dominar a sua vida, ter a sua vida nas mãos, mas ele não é o fim, né? Nós somos feitos para o outro, nós somos feitos para nos doarmos, né? Para as outras pessoas, não só em relacionamento, mas para as outras pessoas, no trabalho, com os filhos, enfim, certo? Então é isso. Em relação ao autocuidado, essas dicas práticas aí que eu trouxe para vocês, atividade física, alimentação e procurar algum momento de lazer ali, beleza? O próximo ponto é justamente o apoio, beleza, pessoal? Que tem a ver com o lazer, certo? Ali que a gente falou, acabou de falar agora há pouco. Mas preste atenção, e por que isso aqui é um terceiro A, né? Não, você não precisa passar, entenda uma coisa, você não precisa passar por isso sozinha, isolada, certo? Então, ou seja, buscar apoio agora é um sinal, é um sinal de força, entende? Então, assim, conversar com amigos e familiares, porque a gente já falou aqui, já falei, se abrir com pessoas de confiança, pessoal, de confiança, para que você consiga realmente expressar os seus sentimentos, o que você está, né, experimentando nesse momento, nessa fase. E a terapia, né? Cara, terapeuta, fale com a possibilidade, tenha isso dentro de você, procure um terapeuta, né? No caso, estou aqui à sua disposição, mas não precisa ser eu. Procure um terapeuta, de fato, alguém que consiga lhe aconselhar, né, em relacionamentos e traumas, certo? Traumas nesse sentido de causados pelo relacionamento. Procure um especialista. Pessoal, priorize um terapeuta que seja especialista, beleza? Eu sei que muitas de vocês já procuraram, já fizeram terapia com psicólogos e tal, mas nem todo psicólogo e terapeuta convencional consegue ou tem ferramentas, né? E não tem nada de certo ou errado. Mas veja, às vezes eles não têm ferramentas terapêuticas para conduzir um caso, né, de traição, algo do tipo, beleza? Então, a gente vai agora para o passo 3. Passamos agora por esse passo, né, da, desse caminho de cura, né, nos colocando no caminho de cura que passa pelos 3 A's. E agora a gente vai para o passo 3, que é justamente aquelas a responder a pergunta que tanto, né,
bate dentro de você. Por quê? Porque veja só, os 3 As, eles são justamente as ferramentas no processo de cura que são relacionadas à sua cura pessoal, a você. Percebe? Então, a aceitação, o autocuidado e o apoio, eles dizem respeito a você. Mas aqui, o passo 3, né, é um caminho que a cura, de fato, ela exige que a gente olhe também para o relacionamento, que foi justamente onde a gente estava e o que nos provocou uma dor, que causou dor, que abriu uma ferida dentro de nós. Né? Então, para a gente conseguir identificar o que houve enquanto casal, o que houve no relacionamento. Entender, minha gente, entenda o seguinte, a gente está buscando entender a causa, o autoconhecimento, o conhecimento de fato da verdade, da realidade, isso é um processo fundamental, né? É um mecanismo fundamental no caminho de cura. Não tem como falar em cura pessoal se a gente não conhecer de fato as coisas, entende? Então, a partir desse passo 3, a gente vai agora refletir, né, sobre essa música aqui de fundo, não sei nem se vocês estão ouvindo aí, mas vai assim mesmo. A partir desse próximo passo, então, como eu estava falando, a gente vai refletir sobre o relacionamento, beleza? Sobre o que levou à traição. Então a gente vai tentar realmente assim fazer um momento de reflexão pessoal aí, você vai fazer na sua casa, onde você tá assistindo essa aula, beleza? Por quê? Porque a gente aparece dentro de você muitas vezes isso, né? Esse questionamento. Será que vale a pena insistir no relacionamento? Né? Será que é melhor perdoar? Né? Será que, sei lá, será que é melhor eu seguir a minha vida sozinha? Então isso tudo aparece dentro de você, né? Isso tudo é natural que apareça dentro de você, esses questionamentos. Então, a partir de agora, o que é que vai ser? Né? Essa é uma pergunta, né, que de certa forma causa um questionamento existencial. A partir de agora, o que é que vai ser? Qual é o plano? Né? Porque você tem um primeiro caminho. O primeiro caminho é o quê? Você seguir a sua vida só. É você construir um novo começo, que é também importante, você olhar para o futuro, né? Construir uma nova vida, seja sozinha ou em outro relacionamento, né? Um novo relacionamento. Ou o segundo caminho, né? É você, de fato, assim, perceber que você precisa traçar metas para você, de forma. Eu preciso agora reconstruir a mim mesma, né? Preciso alcançar metas pessoais, profissionais que vão fazer parte do meu processo de cura, né? Então, o que a gente vai lidar agora é com essas duas perguntas, né? Vale a pena reconstruir a confiança ou é melhor seguir em frente? Né? Isso é que é justamente a reavaliação do relacionamento, né, depois de uma traição. Chega agora, você vai precisar, né, em determinada fase, pensar: eu vou continuar, eu vou tentar reconstruir, eu vou tentar, né, me esforçar nesse sentido, ou eu vou, não quero mais, ele me traiu, né? Só que perceba o seguinte: esse é um passo, né, esse passo de reavaliar é um passo crucial, né, para que você extremamente necessário, e assim, é um passo crucial para que você entenda se, cara, é possível ou não reconstruir a confiança, beleza, nele, ou se é hora de você tocar o barco, entendeu? Então, assim, nessa etapa aqui, especificamente, a gente vai tentar identificar o que é que eu quero agora para o futuro, né? Qual a decisão sobre isso, né, que eu vou tomar. Então, a primeira coisa, como eu falei, é analisar o relacionamento, fazer essa reavaliação e pô, colocar o olhar um pouco agora, pousar o olhar sobre o relacionamento de vocês, beleza? Identificar os padrões, entendeu? Assim, perceba, quais foram os padrões de comportamento no relacionamento, né, que contribuíram. Preste atenção aqui. Não é o fato, não existe o fato aqui de algo no casamento que provocou a traição. Não é isso.
né? A traição, como eu já falei, ela é um ato deliberado, é um ato, foi ele que escolheu, o cara, o seu marido que escolheu isso. Então, assim, é uma responsabilidade dele. Só que quando a gente olha, né, faz uma análise do relacionamento, a gente percebe, pô, o meu casamento não estava tão bem antes da traição, né? Então isso pode ter contribuído, pode, né, explicar, mas não é óbvio, né? Não foi isso que isso não justifica uma traição, beleza? Então, aqui a gente vai perceber que existem alguns desajustes que estavam invisíveis. Imagina aqui, é um iceberg, certo? E aqui você tem, né, o topo do iceberg que a gente consegue visualizar aqui é a montanha de gelo. Só que perceba que existe muita coisa ali, né, que está invisível, que não está clara diante dos nossos olhos. E essa parte que aparece aqui é a traição, né? É o que está diante dos seus olhos, é o problema que você tende a enxergar. Só que, como eu costumo dizer, a traição ela é um sintoma, é o que está aparecendo, né? É essa ponta do iceberg. Só que perceba que tem muita coisa ali por baixo, que são, né, o que eu falei ali dos desajustes invisíveis. Muita coisa está por baixo ali, está oculta aos nossos olhos, certo? Então, quais foram, uma pergunta a se fazer, quais desses sinais aqui de alerta eu ignorei? Porque, beleza, a traição é um grande problema, mas só que ela é um sintoma, ela não é a causa do problema. Muitas vezes, né, é um esfriamento, um egoísmo. Então, assim, é uma série de desajustes, né, de desordens no relacionamento de vocês que contribuíram, né, mas que você não olhou, não teve, inclusive, esse olhar, natural que não, né, mas a gente percebe que realmente isso explica, né, por exemplo, a gente tinha muita problema de diálogo, de comunicação, muita briga constante, né? A gente não estava bem na nossa vida sexual, não tinha sexo, ele não procurava, eu não queria também e tal. Perceba, isso é um relacionamento que vai se desgastando, certo? E aí chega no fato de uma traição, né? Que também é um ato que ele, né, enfim, como eu falei já inúmeras vezes aqui, é um ato da vontade dele, mas que tem um contexto também por trás, certo? E aí acontece o seguinte, muitas coisas, muitos desajustes, como eu falei, muitos desajustes eles estão antes da traição, certo? Eles, antes da traição acontecer, tem muita coisa no casamento que está desordenada, que está com problema. E aí a gente não percebe, a gente não resolve, né? A gente tende a empurrar com a barriga ou finge que não, né? Que vai se resolver. Aquela falta de intencionalidade que eu falo, né? Ou seja, a gente não tem intenção de resolver o problema, a gente coloca embaixo do tapete e espera que ele se resolva sozinho. Só que o que acontece? Isso é antes da traição. Depois que uma traição acontece, existem outras séries de desajustes que são justamente consequência da traição, né? A dinâmica do relacionamento, ela vai mudar depois de uma traição, não tem para onde. Por exemplo, a confiança, que é algo que você até então não tinha tido problema. O casamento poderia até estar, né, esfriado, vocês, né, indiferentes um ao outro, mas você confiava nele. A traição, ela provoca outros desajustes, certo? Que é em relação à confiança, a sua confiança é quebrada, a sua segurança, né? Ou seja, parece que você, com a traição, depois que você descobre, parece que você está sem chão. Ou seja, você não tem mais estabilidade, você não consegue ter esperança para o futuro, né? Você não consegue olhar para o futuro, fazer planos com ele, entendeu? Você não sabe como é que vai ser a sua vida, ou seja, a sua esperança é afetada. Então perceba que outros desajustes são provocados depois da traição, beleza? Então perceba, a gente está aqui nesse terceiro passo, é o passo de nós avaliarmos, né, o relacionamento. É o passo de nós como é que tá aqui? Nos perguntarmos, vale a pena, né? Vale a pena continuar? Então, a partir de agora, a gente já vai chegar no quarto e último passo, mas antes disso, perceba, nesse processo de que você vai reavaliar o seu relacionamento, vai aparecer uma figura, algumas figuras que eu chamo aqui de palpiteiros de plantão, certo?
Você vai estar ali no caos, né, na maior confusão, e ainda vão chegar os palpiteiros de plantão, né? Familiares, amigos, colegas de trabalho, de faculdade, né? E para dizer a você que para dar as sugestões para sua vida, né? Às vezes a sugestão, você tem que continuar quando o relacionamento não tem mais condições de continuar, né? Você está vivendo ali um abuso psicológico, emocional, o cara está traindo você de todas as formas, não vai mudar de forma alguma. Ou pelo contrário, né? O homem se arrependeu, ele está tentando mudar e aparece algum palpiteiro de plantão para dizer a você, aí como é que você perdoa, você é trouxa, você é besta de perdoar, não sei o quê. Prestem atenção a esses palpiteiros de plantão, certo? Muitas vezes, algumas vezes, na verdade, eles têm até boa intenção, que é defender você, certo? É... Mas assim, os palpiteiros de plantão nunca são pessoas neutras, certo? Não são neutros, eles não têm preparo para dar a direção para você, eles não têm bom senso, beleza? E vão ficar abusando de você, vão ficar palpitando na sua vida até você, né, se convencer e fazer o que eles querem. Então preste atenção nos palpiteiros de plantão. Às vezes é a família, às vezes são os amigos. Prestem atenção, né? Preste atenção nesses palpiteiros de plantão, porque eles vão acabar e podem, né, assim, significativamente mudar o rumo da tua decisão, né? Influenciar de forma equivocada e errônea a tua decisão, beleza? O segundo passo agora, o segundo passo, né? Depois disso, depois de ter analisado o relacionamento, a gente chega agora à conclusão. Por exemplo, você pode chegar à conclusão de, cara, eu quero seguir sozinho a partir de agora, né? Eu quero, eu quero terminar o relacionamento. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte: só tome essa decisão quando você se reconstruir, quando você retomar, né, assim, realmente iniciar esse caminho de cura, certo? Se você vai tomar uma decisão de seguir sozinha ou de continuar que seja o casamento, o relacionamento, com o coração quebrado, com a tua personalidade destruída, você vai tomar uma decisão, vai tender a tomar uma decisão errada. Você vai tender a tomar uma decisão que pode realmente tem uma chance muito grande de ser equivocada. Então você precisa olhar, né? Por isso que assim, esse itinerário no meu método terapêutico, ele tem essa primeira fase que é a reconstrução pessoal. Então você precisa curar essa ferida. Você precisa reconhecer que tem antes uma ferida, você precisa se colocar no caminho da cura, para só então você reavaliar o relacionamento. Perceba que aqui está um terceiro passo, certo? É um terceiro passo essa parte de relacionamento, né? Então, assim, eu estou supondo aqui, nesse terceiro passo, que você já está no caminho dos outros, né? Já trilhou ali e está percorrendo os outros passos. Passo da cura, o passo de ter reconhecido a dor. Beleza? Então, pô, você chegou agora e disse, Marcos, não tem jeito mais, eu, né, me reconstruí, me recompus, eu estou bem comigo mesma, ou pelo menos estou ficando, estou melhorando, e eu não quero mais, eu quero seguir sozinha, né? E aí vai ser importante você fechar alguns ciclos, certo? Então, como é que você vai fechar esse ciclo, né? Primeira coisa, você vai permitir, né, se permitir sentir a dor, né? Sentir a dor do término do relacionamento, né? E a partir desse término, perceba que você vai precisar viver uma fase de luto. Não vá para outro relacionamento imediatamente. Viva, permita-se viver o luto do relacionamento, o término do relacionamento, a perda do relacionamento. É uma perda, às vezes, que vem positiva. Como eu falei, eu não sou o cavaleiro da restauração, certo? Mas eu quero ajudar você a superar isso da melhor forma. Então, fechar o ciclo, certo? Fechar o ciclo e começar a olhar para o seu futuro, né? Começar a olhar, a ressignificar a dor, né, que você está passando e entender que a sua vida, cara, ela não se resume a esse fato que te aconteceu, né? Então, assim, o teu olhar depois de fechar o ciclo é um olhar que deve ser um olhar de esperança, né? Por mais que seja muito difícil, né? Assim, você imediatamente voltar a ter esperança, ter esse olhar esperançoso, mas acontece bastante com as minhas pacientes, essa ressignificação da dor, né? Assim, de certa forma, assim, entender que isso que te aconteceu não foi algo que você escolheu,
né? Foi uma outra pessoa que impactou a sua vida, mas que isso não resume a sua vida, né? Esse acontecimento. E a partir de agora, você vai precisar, né, traçar metas pessoais, né, para sua vida. Então, existe, né, apesar de haver essa urgência, né, de curar esse trauma dentro de você, a gente vai caminhar para justamente definir a partir de agora outras metas, né, para a tua vida, certo? Então, finalizado esse terceiro passo, a gente vai para o quarto e último passo, né, que é o fato de dizer assim, Marcos, ó, teve aquela última opção lá, né, que a gente falou agora, eu quero seguir sozinha, não vai dar mais, né, eu quero tocar minha vida agora sozinha. E a outra opção é, cara, será que tem condições de confiar novamente? Será que é possível confiar novamente? Lembrando que eu falei, nós estamos no quarto passo. Para chegar ao terceiro e ao quarto passo, né, que é, reanalisar o relacionamento ou se perguntar, cara, será que dá para tocar em frente esse relacionamento? Antes de chegar nesses dois últimos passos, você precisa passar pelo primeiro e pelo segundo, né, que é de fato assim, o reconhecimento da dor e o caminho da cura, certo? Da sua cura pessoal, das tuas emoções, né, da tua autoconfiança, beleza? Então a gente vai dar agora início ao quarto e último passo, onde a gente vai perceber, entender aqui o que é que significa, antes de tudo, confiar, né? Porque, veja, reconstruir a confiança após uma traição, é um processo, não é um processo fácil, não é um processo simples, certo? É possível, completamente possível, tenho visto isso aqui, certo? Mas assim, requer um esforço, né? E comprometimento das duas partes. Não tem esse negócio só da ele que errou, ele que se esforce. Não, não é assim. Presta atenção, se você ainda está agindo dessa forma, com esse tipo de mentalidade, e você está decidida a dar uma chance para o casamento, para vocês dois, você ainda não passou completamente pelo processo de cura, beleza? Então, assim, chegar nessa parte aqui, você vai precisar pelo menos entender, por mais que você não saiba como confiar novamente, você precisa entender que para confiar novamente vai ter um esforço, né? Vai ter um esforço e um comprometimento de vocês dois. Ou seja, não fica achando que é só ele que vai ter que se esforçar, certo? Desculpa. Então eu vou tentar aqui nessa parte dar para você algumas estratégias práticas para você iniciar esse processo, certo? Caso de fato seja essa sua decisão, né, continuar no relacionamento e tentar reconstruir o seu casamento, a sua confiança. Vamos entender primeiramente, antes a gente olhar para, eu quero reconstruir a confiança, vamos entender o seguinte, vamos lá. A traição conjugal, ela é uma experiência devastadora, beleza? Ela abala não apenas o relacionamento, não é só o casamento que sofre, mas também a essência de quem sofre a traição, né? Ou seja, você, a tua personalidade, né? A tua substância vital também sofre com isso. Por isso que eu costumo falar que a traição ela provoca uma quebra, né? Ela deixa uma rachadura na vida da pessoa que sofre e quem trai também, né? Mas assim, ela deixou em você marcas profundas na tua autoestima, na tua autoconfiança, né? Na visão que você tem de você mesma, né? Na visão que você tem do mundo, inclusive, né? Que está ao seu redor. Então perceba, a traição conjugal, né? Ela afeta a dinâmica do relacionamento, né? Ela afeta você, ela afeta o relacionamento. Então perceba o seguinte, a confiança é quebrada, né? Ou seja, você fica sem chão. É ou não é assim? Né? É ou não é assim? O relacionamento ele é afetado, né? A sua confiança ela não é mais a mesma. Então você fica sem chão, sim ou não? Você fica, né? Então, a primeira coisa que a gente que é uma das estratégias práticas que a gente pode, já imediatamente você pode fazer para tentar caminhar nesse sentido para a reconstrução da confiança em você mesmo e no seu marido, no seu cônjuge, é justamente a fazer um ajuste na comunicação, né?
ajustar esse que é um elemento fundamental. Depois que há uma traição, depois que você passa por né, descobre e passa por esse processo de cura pessoal, de cura interior e de superação da traição, e decide, por fim, né, dar continuidade, dar uma chance para o seu relacionamento, porque você vê, não, meu marido, ele errou, ele me traiu, fez merda, né, mas eu também faço merda. Você reconheceu, inclusive, que, não justificando o erro dele, mas que você quis dar uma chance para ele, por algum motivo, certo? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, uma das primeiras coisas, é reconstruir, né, é fazer um ajuste, na verdade, na comunicação, no diálogo. E como é que a gente vai fazer isso? Um primeiro exercício prático, beleza? Vou dar coisa prática aqui para você, certo? Coisa prática. Pô, tô gripadão pra caceta. Desculpa. Então, vamos lá. Coisa prática aqui. Uma das coisas que eu quero propor para você cara, não fuja das conversas difíceis. Vocês vão precisar ter agora conversas difíceis, certo? Você precisa estar presente que a partir de agora, né, o clima do relacionamento, o ambiente do relacionamento inicialmente não vai ser mais o mesmo. Ele pode inclusive melhorar, ele pode inclusive ser melhor do que era antes, certo? O casamento de vocês, já vi isso muito acontecer muito, né? Do casamento melhorar potencialmente, né? Em comparação com o que era antes, como estava antes. Mas não fuja das conversas difíceis. Vocês vão precisar, assim, ter coragem de conversar sobre coisas que não são tão confortáveis de se conversar. Beleza? Então, o que você vai fazer, uma coisa prática aqui, é você implementar a escutativa. Beleza? O que é escutativa, Marcos? Cara, é ouvir o parceiro, ouvir o seu cônjuge, o seu marido, com empatia. O que é empatia? É você por se preocupar com o que ele está falando com você. Não ignorar, não ficar pensando em argumento, não ficar pensando nas respostas que você vai dar para ele, não ficar pensando, né, enquanto ele está falando, ou seja, não ficar se preparando para responder, mas escute, né, assim, se preocupe com o que ele está falando de fato. Isso vai ser, esse o esforço que eu estou falando, preste atenção. Ele traiu você, mas você decidiu, né, reconstruir o casamento. Você decidiu ficar. Então, como eu falei, existe comprometimento e esforço. A escutativa aqui, eu tenho pacientes aqui que, cara, colheram muito fruto, né, assim, de imediato, depois que começaram a implementar isso, certo? Então, assim, ouvir o parceiro com empatia, com interesse, né, permitindo que ele fale, né, o lado dele, a perspectiva dele, que ele fale o sentimento dele se ele quiser, né? Não fique pedindo o tempo todo para ele falar o sentimento que ele está pensando, mas a escutativa ela cria esse ambiente, entendeu? E uma outra coisa aqui é você também expressar os seus sentimentos. Quando você começa a falar dos seus sentimentos, quando você começa a expressar, ele também vai perceber que existe um ambiente onde ele também pode partilhar, né? Então, de forma clara, né, de forma honesta, sem ficar acusando, sem ficar relembrando e revisitando e apontando novamente, colocando o dedo na ferida o tempo todo, isso não vai fazer bem para você. Então expresse seus sentimentos, mas expresse, né, de forma honesta, né, sem acusação, tente buscar a verdade, certo? Então, dito tudo isso em relação ao diálogo, à comunicação, a gente vai agora para esse que é um tripé, que é o que a gente está buscando aqui nesse quarto passo, né? Será que é possível reconstruir a confiança? Cara, confiança, depois dessa estratégia do diálogo, da comunicação, a confiança é importante você saber que ela tem uma tríplice característica, tem algo que sustenta, né, ela. A confiança, antes de tudo, você vai precisar ser transparente, né? Vocês precisam você vai precisar, mas assim, ele também vai precisar, vocês vão precisar cultivar isso, né? A transparência no relacionamento de vocês. A confiança ela só é reconstruída quando volta a ter a transparência, né? Se antes ele não tinha, se antes ele fez muita coisa escondida, agora ele vai precisar né? Vai precisar ser transparente sobre o que ele está fazendo, sobre onde ele vai. Ó, presta atenção, não é cobrança da tua parte, certo? Mas é criar o ambiente para que ele seja transparente,
sobre sentimentos, sobre intenção. Então isso é necessário para, de fato, reconstruir a confiança. Mas assim, perceba, antes dessa confiança ser restabelecida, né, o seu marido, ele vai precisar, presta atenção, é ele quem vai precisar agora, da parte dele, criar um ambiente seguro para você, entendeu? É ele, certo? Ele vai precisar criar, você precisa desse ambiente seguro. Você está insegura, você está com medo, você está instável, e ele precisa dessa estabilidade. Ele precisa dar segurança para você. Esse é um desafio. Por quê? Porque ele vai precisar da sua ajuda também para fazer isso, né? Então, assim, você vai precisar de muita maturidade para isso, né? Muita maturidade. E assim, sempre lembrando, né? Acho que uma coisa que você pode recordar é o que você está buscando. O que é que você está buscando agora? Cara, você quis ficar, né? Você quis dar uma chance. Então você está buscando o quê? A reconstrução do seu casamento. Então relembre isso. Isso vai dar força para você, beleza? Então um outro pilar aqui é é o compromisso, a responsabilidade, né? Primeira coisa, essa questão da responsabilidade, primeiro ele tem que antes se assumir a responsabilidade pelas ações concretas dele. Isso faz parte do processo de arrependimento também. Mas ele precisa assumir o que ele fez, né? Ele precisa estar convencido do que ele fez, entendeu? É, né, das decisões que ele tomou, das ações que ele tomou que levaram à traição, beleza? Então, além disso, a gente um outro viés, né, um outro lado dessa responsabilidade é justamente que ele e você precisam estar dispostos, né, a trabalhar na relação, né, a construir, a reconstruir a relação. E o terceiro pilar aqui da confiança, né, a transparência, o compromisso e o tempo. Ou seja, não adianta, eu sei que você quer o negócio para ontem, mas cara, não adianta. Não adianta querer colocar o carro na frente dos bois. A reconstrução da confiança leva tempo, certo? Não é mágica, mas requer paciência, né? É você semear todos os dias, para que você logo comece a colher, beleza? Então, o tripé da confiança é esse. É a transparência, né? O compromisso, né? A responsabilidade e o tempo. Isso precisa estar claro dentro de você, beleza? Então, a partir disso, a partir desse cenário, você vai precisar também estabelecer alguns limites, né? Limites e ter claro algumas expectativas, certo? Você vai precisar perguntar a você mesma o que é que você aceita, né? O que é que você está disposto a aceitar, o que não é aceitável no relacionamento, o que você precisa antes, preste atenção, você precisa entender isso antes de conversar com ele sobre limites. Você precisa ter claro limites reais, limites que ele possa alcançar, que você possa cumprir, que ele possa cumprir, beleza? Então assim, a expectativa ela tem que estar setada de forma clara, tem que ser algo alcançável, certo? Não vai colocar aquele, não quero que você mais nunca veja mulher na vida. Pô, ele tá andando, né? Só se você botar ele no cativeiro, certo? Mas expectativas claras e reais, certo? Sobre o comportamento de cada um, sobre o que cada um espera do outro no relacionamento, ouça ele também, né? Fale, enfim. Então, a gente vai, como eu falei, eu queria destacar novamente essa questão do tempo e da paciência, porque é algo, cara, que não é fácil, né? Não é fácil a gente ter paciência, a gente quer tudo para ontem, né? Mas perceba o seguinte, tenha paciência com você mesmo, certo? Tenha paciência consigo mesma, né? Calma. E agora, né, é o momento de você perceber que você está reconstruindo algo que foi quebrado. Então, assim, tenha paciência com você mesma, nas vezes que você não conseguir estar 100%, às vezes que os seus pensamentos ficarem, né, voltando para o que ele fez, para o que ele fez. Seja paciente consigo mesma, né? Você também está nesse processo, né?
de reconstrução pessoal, e você principalmente, né? Ele está tocando a vida dele novamente, ele voltou, pediu perdão, às vezes está querendo, né, de fato, verdadeiramente mudar, mas assim, você tem um trauma de ter sido traída, né? Você carrega isso na sua história. Então, assim, seja paciente consigo mesmo também. Comemore as pequenas vitórias, né? Comemore, é importante isso, né? Que você celebre juntos, celebre juntos os pequenos ganhos, as metas que vocês colocaram para vocês, né? Para vocês conquistarem ao longo do caminho. Isso vai ser bom para vocês porque você não está demonstrando aí, né? Quando a gente está comemorando juntos, vocês demonstram juntos assim esse momento aí de vulnerabilidade, de ser transparente um com o outro, certo? E é normal ter altos e baixos nesse processo, certo? A reconstrução da confiança leva tempo, beleza? Tem as dificuldades, tem os ganhos, tem as perdas, normal, certo? Então sete essa expectativa. Não vai ser sempre uma linha ascendente de melhora, né? Às vezes vai ter uns picos, né? Mas o importante é seguir, né? Com paciência, com calma, né? Em relação ao tempo. Então, veja lá, vamos lá. Preste atenção aqui, preste bastante atenção aqui, a gente está se encaminhando para o final e eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lá, né? Quero te fazer uma pergunta. Se você seguir o que eu mostrei aqui, no eixo 1, por exemplo, no primeiro passo, no passo número 1, e implementar os exercícios para reconhecer a sua dor. Vamos lá, primeiro. No passo 1, se você implementar os exercícios para reconhecer lá a sua dor. No passo 2, se você seguir o que eu mostrei no passo 2, usar aqueles 3 A's lá da cura. Se no passo 3 você seguir o que eu mostrei, né, e colocar em prática aquele processo de reavaliação do relacionamento. Se você seguir o que eu mostrei lá no passo 4, né, nesse último passo, e usar essas estratégias de diálogo e do tripé da confiança, você acha que poderia superar a traição? Né? É uma pergunta. Você acha, se você seguir essas estratégias e implementar os exercícios que eu falei para você, cara, com certeza sim, né? Com certeza você vai se colocar nesse caminho, nesse processo de superar a traição, né? De curar a tua vida, teu interior e voltar a ter domínio sobre a tua vida. Né? Então, assim, primeiro passo, só relembrando, reconhecer a dor, implementar aqueles exercícios para reconhecer a dor. No passo 2, curar, né? Usar aqueles 3 A's lá para iniciar o processo de cura. No passo 3, na reavaliação do relacionamento, você entrar nesse processo, né, de reavaliar. E no passo 4, usar aquelas estratégias já para reconstruir, né, a confiança. Cara, com certeza você vai ter aqui, né, vai conseguir de fato assim, se colocar no caminho. Então, o que acontece agora é que muitas de vocês agora, né, que estão acompanhando aqui o vídeo, deixa eu aumentar aqui. Muitas de vocês estão entusiasmadas, né, com o que a gente acabou de falar, criaram esperança, nutriram esperança. Né? Então, assim, quantas de vocês ainda estão se sentindo ainda né, anestesiadas, assim, um pouco sobrecarregadas pela quantidade de coisas que a gente viu aqui. Né? E eu falei até com uma certa velocidade e rápido, né? Porque era muita coisa que eu queria trazer para você prática. Né? Então, quantas de vocês estão assim? Né? Quantas de vocês estão entusiasmadas e, pô, disse assim, rapaz, isso gerou muito valor para mim, né? Gerou muito valor para mim. Então, ó, cara, por que eu comecei a atender, né, terapia e por que eu criei esse método, né, de 12 sessões? Veja só, quando eu comecei a atender a terapia, em terapia, mulheres que tinham passado por traição e algo desse tipo, o marido saiu de casa, coisas desse gênero, eu me deparei com um grande obstáculo, inicialmente, né? Por quê? Porque eu estava acostumado com outro cenário, né? Eu não sabia ainda como ajudar essas mulheres, né? Então, eu estava como a maioria dos terapeutas e psicólogos convencionais. Não tinha um método claro para conduzir a paciente, né, com a queixa de sofrimento causado justamente porque descobriu a infidelidade do marido, né? Então, quando eu comecei a atender esse tipo de casos,
né? Eu precisei criar o meu método terapêutico, né? Eu inspirei em outros, mas eu precisei criar o meu, né? Então, muito provavelmente, você já esteve insegura, você já esteve confusa em relação ao seu relacionamento, né? Muito provavelmente em relação até à sua própria vida, depois que você descobriu a traição, né? Eu falo isso que eu sei, eu ouço isso, né, diariamente. Mas veja, eu não quero que você aqui tenha que reinventar a roda, né? Não quero que você tenha que reinventar a roda. Eu já provei aqui, com essa aula, que é possível curar o teu interior, que é possível caminhar, né, para superar o trauma da traição. Se eu fiz isso, preste atenção, se eu fiz isso com uma imersão que custou, pô, quase nada para você, imagine o quão longe a gente pode chegar junto, né, no acompanhamento personalizado. Pare para pensar nisso, né? E nesse pacote aqui, o meu pacote de 12 sessões, cara, é o que realmente dá resultado, né? Você vai implementar muita coisa daqui e já vai ver, pô, cara, como foi fantástico eu seguir isso aqui que o Marcos me propôs né, na imersão. Então veja, se você quer ir sozinho, sozinha, você até vai rápido, né? Você vai conseguir ir rápido, você não vai conseguir, mas se realmente você quer ir longe, você precisa estar acompanhada, né? Então, agora, né? Agora você vai ter três caminhos, né? Você tem três caminhos agora. Qual é o primeiro caminho? É você não fazer nada. Você ficar parada, né? Olhando, viu que viu aqui, viu que tem, né? Que realmente funciona, que existe um meio de você superar a traição, superar o trauma, e quiçá reconstruir seu casamento, reconstruir a confiança. E o primeiro caminho é você ficar parada. A primeira alternativa é essa. O segundo caminho é você tentar fazer por conta própria, seguir, né? Batendo cabeça, meio que tentando, como essa mata aqui, tentando abrir um caminho novo aqui no meio da mata, né? É uma segunda opção. E a terceira opção é a gente seguir junto, né? Na trincheira, eu auxiliando você, eu sendo como que o teu guia, para que você consiga de fato ter um acompanhamento, meu acompanhamento de forma personalizada, certo? Então, é, era isso que eu queria propor, né? Você vai ter aqui um acesso, né? Para caso você percebeu, agora é para mim, a minha hora é agora, né? A terceira opção é essa. Eu quero seguir nesse terceiro caminho, quero seguir o acompanhamento personalizado, né? Você vai ter ali um benefício por ter, né, seguido esse essa imersão, né? Então você já chega com também um benefício que você vai ter ali, né, que eu vou dar para você uma vantagem. E aí a gente vai seguir nesse caminho para que você de fato consiga reconstruir toda a sua vida, voltar a ter domínio sobre a sua vida e caminhar, né, rumo aí à superação dessa situação na tua vida, beleza? Então, dito tudo isso, eu agradeço porque você acompanhou até o fim, né? Chegou até aqui e de fato parabéns, né? Parabéns pela tua coragem, parabéns por ter chegado até o fim, beleza? E é isso, né? Eu peço que você, se ficou alguma, você tirou algum insight ou teve algum resultado com essa aula, né? Com essa imersão, me manda ali um print, me manda ali uma mensagem no direct, no WhatsApp, no Instagram, né? E até a próxima, beleza? Fique com Deus, um abraço e vamos juntos.